Bom dia, turma, tudo bem? Nós vamos para a nossa última aula da semana, aula de matemática, e hoje a prof vai deixar para vocês duas atividades bem legais que vocês podem fazer com a família. Então, é o hora de jogar 1 e o hora de jogar 2. Então, lá na página 205, nós temos as regras e eu vou ler com vocês e vou explicando. Nós fizemos um jogo bem parecido com esse no ano passado, tá? Então, aqui, ó, o jogo da velha para a multiplicação. No terceiro ano, você conheceu o jogo da velha na matemática, um jogo de estratégia, no qual as habilidades de cálculo ajudam a prever as jogadas, para ganhar ou impedir que seu adversário ganhe. Observe Caio e Paula jogando com os números e com o tabuleiro abaixo. Então, aqui, os dois, eles têm um tabuleiro. Esse aqui seria o tabuleiro deles, certo? Então, aqui todos conhecem já o jogo da velha e são distribuídos aqui os produtos, né? Que são os resultados da multiplicação. Aqui, eles têm o número 8, o 7, 4, o 5, o 9 e o 6, que servirão como os fatores. Então, aqui, ó, o Caio falou assim: eu escolhi o 8 e o 7, e o produto deu 56. Coloquei o círculo no tabuleiro. Então, lá no 56, ele colocou um círculo aqui. Pode circular aqui ou pode circular o próprio número, tá? Aí aqui a Paula falou: eu escolhi 7 e 5 e o produto deu 35. Coloquei o X no tabuleiro. Então, ela procurou aqui o 35 e colocou o X. Ok? Então, vamos aqui, ó. As regrinhas. Então, em casa, né, vocês formem duplas. Aqui na número 2. Os participantes da mesma dupla devem tirar no par ou ímpar quem irá começar o jogo. O jogador que vencer escolhe os símbolos, né, o X ou o círculo, certo? Em sua vez, o jogador escolhe uma casa do tabuleiro e procura no quadro que está acima dele dois números cujo produto corresponda ao que foi escolhido. Em seguida, anuncia para o seu adversário em voz alta quais foram esses números e o produto. Então, aqui, ó, vamos voltar. Então, vocês têm lá o tabuleiro, né, com o jogo da velha, e vocês têm os números, certo? Então, o que que vocês têm que fazer? Qual que é a sequência? Primeiro, vocês precisam escolher aqui o número. Por exemplo, se ele escolheu o número 56, ó, lembra que ele falou do produto 56? Ele escolheu o número 56, então ele tem que ir lá nos números que ele tem aqui, ó, e procurar os dois números que multiplicados deu 56. Então ele escolheu o 8 e o 7. Aí ele falou: 8 vezes 7, 56, certo? Aí ele colocou aqui. Na vez dela, a mesma coisa. Ela escolheu o número 35 e foi lá nos números e procurou dois fatores que multiplicados dava o produto 35, certo? Então a sequência é assim. Aqui na 4, o adversário confere o resultado. Se o produto estiver correto e constar no tabuleiro, o jogador coloca seu símbolo ao lado ou acima do resultado. Se o cálculo estiver errado ou a casa com o resultado já estiver marcada, passa-se a vez. Então tem que prestar atenção, tá? Porque nem todos os números aqui que você vai multiplicar, você vai conseguir o número que tem aqui, certo? Por exemplo, ó, se você fizer o 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45. Se você procurar aqui no tabuleiro, ó, não tem 45, então tem que ficar bem atento, tá? Então, aqui, ó. Número 5, vence o jogador que preencher com 3 símbolos, né? Os 3 próprios símbolos, ou na vertical, horizontal ou na diagonal, certo? Na página 206, então, vocês têm o tabuleiro. Então, esse aqui é o tabuleiro que você vai desafiar alguém para jogar com você, certo? Então, lembra lá, par ou ímpar, quem ganhar é que vai escolher primeiro, se quer o X ou se quer o círculo, né? A bolinha. Aí ele vai começar. Ele vai escolher o número no tabuleiro e vai escolher aqui a multiplicação, certo? E assim por diante. Então, aqui, ó,
8, 7, 4, 5, 9, 6. 8, 7, 4, 5, 9, 6, tá? São os mesmos números. Aí aqui, os jogadores, vocês colocam o nome dos jogadores aqui do lado, tá bom? Aqui é a mesma coisa que a prof falou lá em cima, ó. Atenção, nem todos os produtos possíveis estão no tabuleiro, tá? Então, nem todos os números que você multiplicar aqui, você vai conseguir no tabuleiro, certo? Depois que você desafiar alguém e jogar, você vai fazer esse aqui, ó, resolvendo problemas 1. Vamos voltar ao tabuleiro em que Caio e Paula estavam jogando. Então, vocês voltam lá. Observe em que ponto o jogo havia parado. Lembra? Ó, era assim. Paula, lembrando que Paula é o X e o Caio o círculo, né? A bolinha. Número 1. É a vez de Paula jogar. Ela escolheu os números 8 e 4. Em qual casa do tabuleiro ela deverá colocar o seu símbolo? Então, é a multiplicação de 8 vezes 4. Aí você vai colocar aqui o número e vai marcar lá com um X aonde que ela deve marcar. 2. E que casa Caio terá que marcar para que Paula não ganhe o jogo? Então, se vocês sabem a regrinha do jogo, que é horizontal, vertical ou diagonal, então vocês têm que saber ali qual que ele não pode tirar, tá? Qual que é, ele tem que tirar para ela não marcar, tá bom? Para isso, quais números ele deverá multiplicar? Então, por isso que a gente fala que é um jogo de estratégia, porque você consegue prever ali aonde você tem que marcar para o seu adversário na próxima jogada não conseguir marcar o ponto correto lá e passar o traço, ou diagonal, ou horizontal ou vertical, certo? Na 3, se em 2 jogadas Paula marcar 72 e 28, que fatores ela escolherá para serem multiplicados? Então, na sequência aqui, quais são os fatores que o resultado a gente encontra como 72 e 28? Aí você marca aqui, tá bom? Esse seria o primeiro jogo. No segundo jogo, que carta eu tenho? Então, lá no anexo 1 da apostila, você tem as cartinhas com vários números. Então, você vai recortar todas as cartinhas, porque você vai precisar nesse jogo. O que vocês também podem usar é uma tabela de multiplicação, tá? Mas quem já tem a multiplicação aí na ponta da língua, né, não precisa. Material de contagem para marcação de pontos. Pode ser fichas pequenas, tampinhas, palitos, só para marcar, tá? Então, aqui, ó, vamos ver as regrinhas. Aqui você tá vendo que são 3 pessoas jogando, tá? Um vai servir como juiz e os outros 2 são os jogadores. Com a ajuda de seu professor, forme trios, mas aí você forma trios na sua casa. Enquanto 2 jogadores realizam as jogadas, o terceiro, aqui, ó, no caso, ele aqui é o juiz. Número 2. Cada um dos 2 jogadores embaralha suas cartas e deixe-as viradas para baixo, à sua frente, sobre a carteira. Então, aqui, ó, embaralha tudo, certo? E deixa aqui na frente. Quando o juiz der o comando, já, cada jogador pega a primeira carta do monte e a coloca ao lado da sua cabeça, com o número virado para frente, mas não pode olhar, ó, sem olhar qual é o número, qual o seu número. Então, aqui, ó, ela pegou uma carta e ela não olhou a carta que ela tirou. Então, ela pegou e já colocou aqui do lado da cabeça dela. Ele também, ele pegou a carta e colocou do lado, certo? O juiz, ó, ele que tá aqui, olha para as 2 cartas, só ele que pode ver os números que estão viradas e diz qual é o produto das 2. Então, ele olhou aqui, ó, ele olhou o 7, o 6 não falou os fatores. Ele falou o produto, ele falou 42. Para isso, ele pode consultar a tabela de multiplicação. Então, quem for o juiz da vez, pode olhar a tabela de multiplicação. 5. Enquanto o juiz diz o produto, cada jogador observa a carta do adversário e tenta descobrir qual que é a sua carta. Então, aqui, ó, quando o juiz falou assim, ó, 42, ela olhou a carta do adversário e viu que ele estava com o número 6. Aí ela pensou assim, 6 vezes quanto é igual a 42? 6 vezes 7. Então, ela sabia que a carta dela era 7. Então, aqui, ó,
O jogador que primeiro descobrir o valor de sua carta e acertar ganha 1 ponto. Mas atenção, os jogadores não podem usar a tabela de multiplicação. Então, se rapidamente, quando o juiz falou 42, ela olhar e falar assim, 7, que a carta dela é 7, ela marca ponto. Agora, se ele for mais rápido, né, e falar 6, quem ganha o ponto é ele, certo? Porque aqui é a mesma coisa, ele consegue ver a carta dela. Só que a carta dele ele não está vendo. Ele precisa descobrir qual que é a carta que ele está segurando. 7. A carta utilizada volta para o monte, que é novamente embaralhada. Então, terminaram? Volta as 2 cartas para o monte e embaralha o monte. Ganha o jogo o primeiro jogador que fizer 10 pontos. Então, quando pede aqui, ó, material de contagem, é para ir contando os pontos. Por exemplo, quem marcou o primeiro ponto foi ela. Aí ela pega, por exemplo, uma tampinha e deixa uma tampinha na frente dela. Aí na próxima jogada ela ganhou de novo, então ela fica com 2 tampinhas. Na terceira jogada ele ganhou, ele fica com uma tampinha. Entende? É só para marcar a pontuação. Esse é bem legal também. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá no Resolvendo Problemas 2. A turma do 4º ano B também jogou Que Carta Eu Tenho. Sem usar a tabela de multiplicação, faça o que se pede. Número 1. Veja na tabela algumas jogadas de 2 alunos dessa turma, o André e a Thalita. Complete com o número que está faltando, tá? Em cada linha. Então, aqui tem as jogadas, todos os produtos, que é aquele número que o juiz fica segurando, a carta que o André levanta do lado da cabeça dele e a carta da Thalita. Então, aqui você precisa saber tabuada. Então, ó, se o André tem a carta 8 e o produto é 48, a carta da Thalita, que número que deve ser? Então, aqui tem que saber o quê? A multiplicação, a tabuada. Então, onde tiver assim em branco, ó, vazio, vocês vão encaixar os números aí, tá certo? Na número 2, observe essa outra tabela, que mostra as cartas de Lilian e as cartas de Raquel, que elas duas tiraram, né? O que está faltando aqui? Só o produto, que é o resultado da multiplicação. Então, o resultado de 8 vezes 8 aqui, 9 vezes 4 aqui, certo? E na 3, observe a coluna dos produtos das jogadas de Camila e de Gabriel e complete as colunas dos fatores. Agora, o que está faltando? 2 fatores. Então, você precisa descobrir 2 números, 2 fatores que multiplicados dê o número do produto, certo? Espero que vocês se divirtam, é bem legal, né? Tanto um quanto o outro, os dois são bem legais. Façam os joguinhos, façam as atividades e a prof tá mandando pelo Clipe Escola também a correção das atividades da aula anterior, tá bom? Bom final de semana, aproveitem bastante, curtam bastante a família, brinquem e descansem, tá bom? E até a próxima semana. Um grande abraço para vocês. Tchau!